Um homem simples, trabalhador, nunca tinha cometido nenhum crime e foi tentar uma vida melhor em São Paulo, assim como muitos outros nordestinos foram. Mas a vida resolveu ser cruel com ele. Após ver a sua filha e a sua esposa serem violentadas sexualmente, ele resolveu se tornar o maior justiceiro de São Paulo, o verdadeiro terror dos bandidos. Como isso foi possível? Bem, essa é a história de Chico Pé de Pato. Meu nome é Guilherme Lima e você está no canal Povo Curioso. A vida de Chico Pé de Pato. Francisco Vital da Silva, mais conhecido como Chico Pé de Pato, e mais na frente a gente vai entender o porquê desse nome tão peculiar. Ele nasceu no sertão da Bahia, no ano de 1942, e naquela época, lá na década de 70 e 80 mais ou menos, quando Chico já estava ficando rapaz, ele foi buscar uma vida melhor em São Paulo, haja visto as condições difíceis que ele vivia lá e, enfim, diante daquele crescimento lá das capitais, das grandes metrópoles, né, precisava-se de muita mão de obra. E no ano de 1973, com 30 anos de idade, mais ou menos, ele chegou à grande São Paulo. Ele foi muito sucedido trabalhando no ramo das construções. Ele era pedreiro, ele ficou lá trabalhando nas obras. Acontece que um determinado dia ele estava lá trabalhando na obra e ele caiu de um andaime, de uma determinada altura. E ele caiu em pé. E aí praticamente quebrou os pés, né? Aconteceu uma grande deformidade nos seus pés que fez com que ele começasse a andar um pouco diferente. Assim como um pato, né? Anda. E aí surgiu esse nome de Pé de Pato. E como ele não conseguia mais trabalhar nas obras por causa dessa queda que ele tinha sofrido, em 1982, já com 40 anos de idade, ele resolveu abrir um bar lá no local que ele morava, que era um local extremamente perigoso, na zona leste de São Paulo, no distrito de Itaim Paulista, no bairro Jardim das Oliveiras. E a partir daí que os problemas de Chico Pé de Pato iriam começar. O bar do Chico Pé de Pato. Devido ao grande crescimento da população naquela época, né, a cidade crescia tanto que a segurança não acompanhava. Não tinha como você fornecer polícia para aquelas áreas ali periféricas que sofriam com a violência. E assaltos e homicídios eram muito comuns. Isso afetou lá na região onde Chico morava, que já era uma região perigosa. Todo tipo de pessoa frequentava o bar dele. Pessoas que não pagavam, pessoas que insultavam, pessoas que entravam com drogas, né? E, inclusive pediam até para Chico guardar lá. E ele era esquentado. Ele não aceitava que coisas erradas acontecessem lá no bar dele, né? Só que as pessoas não tinham medo dele. Apesar dele bater de frente, né? Ele era um homem relativamente pequeno. 1,70 m de altura, ainda tinha o pé torto. Ainda parecia um pato andando. E as pessoas não tinham nenhum respeito. As pessoas faziam o que queria. E ele, sem ter como se defender, né? Pedia ajuda à polícia. Ele ia até a delegacia, reclamava das queixas, mas nunca era atendido. E foi aí que ele conheceu um radialista famoso que apresentava um programa lá chamado Afanásio Jazade. Um cidadão comum, normal, um pai de família, comerciante na época, não é? Se queixar que ele não estava conseguindo trabalhar na birosquinha que ele mantinha lá no Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista. Mas por que você não está conseguindo trabalhar? Os bandidos não me deixam trabalhar. Ele ligava lá pro programa e ficava, né, relatando tudo aquilo. E mais uma vez, por causa disso, os problemas de Chico se agravaram ainda mais. As ameaças a Chico Pé de Pato. Por causa de todas essas denúncias que ele fazia lá na rádio, né, um grupo de bandidos da pior qualidade mandou um recado para ele. E o recado era mais ou menos assim: se você voltar a procurar a polícia, nós vamos barbarizar a sua família. E ele pouco se importou com isso aí, continuou fazendo. Ele fazia. Só que no ano de 1984, em uma tarde de janeiro, né, quando ele estava voltando da delegacia de uma dessas viagens, que ele sempre ia lá para poder denunciar, ele foi rendido por uma gangue de 5 elementos. E o pior aconteceu: a violência contra a família de Chico. Essa gangue com 5 elementos rendeu Chico Pé de Pato, né, trouxeram ele até a casa dele e assaltaram tudo, mas nada escapou ali. Né? E o pior, violentaram, sexualmente falando, né, sua esposa, Dona Maria do Socorro Vital, e sua filha, que na época tinha apenas 16 anos de idade. E isso, meu amigo, isso não é para menos, né? Arrasou profundamente Chico. E ele resolveu abandonar tudo que ele já tinha construído ali, o bar, né, a sua casa. Ele voltou lá para Bahia, que é de onde ele veio, né, do Nordeste, na intenção de esquecer tudo aquilo que aconteceu. O retorno para São Paulo.
Quando chegou lá na Bahia, Chico ele ainda ficou totalmente revoltado. Ele achou que esqueceria fácil, né? Mas os pensamentos ficaram ali tomando a cabeça dele. E acumulava mais ódio ainda no coração de Chico Pé de Pato. E ele decidiu voltar a São Paulo apenas 2 meses depois de ter chegado lá na Bahia. Ele voltou dessa vez com seu filho Flávio, de 19 anos. A esposa e a filha, né, ficaram lá na Bahia. E ele voltou com a única intenção de encontrar quem fez isso com sua mulher e sua filha, né? Acabar com essas pessoas que fizeram isso e também com toda e qualquer outra pessoa vagabunda que cruzasse seu caminho. E assim ele fez. Ele chegou a São Paulo, encontrou o bar abandonado, né? A casa dele estava já abandonada, mas ele não ligou. Ele tinha um carro, um Opala de ano de 1976, um Opalão. E ele praticamente transformou esse Opala em uma viatura. Ele pegou esse carro, ficava rodando lá nas madrugadas, procurando delinquentes. E ele, por causa disso, recebia ajuda financeira dos comerciantes que tinham lá seus comércios no bairro. E ele chegava, incrivelmente, a entregar de 3 a 5 bandidos à polícia. Toda noite. 3 a 5 vagabundos ele conseguia encontrar. Entregava lá para a polícia. A confiança da polícia. Por causa desse verdadeiro limpa que Chico Pé de Pato estava fazendo, ele ganhou a confiança de alguns policiais. Se estava diminuindo a criminalidade, né? Os resultados positivos na delegacia estavam chegando, né? Os crimes estavam sendo resolvidos, né? Tudo aquilo de ruim estava parando de acontecer. Então, quando o Chico cometia um homicídio, né? Eles meio que faziam de conta que não estavam vendo, né? Passavam pano. E ainda forneciam fotos de outros criminosos. A própria polícia fornecia fotos para que Chico fosse lá e caçasse. E por causa disso, ele ganhou a fama de justiceiro. A fama de Chico Pé de Pato, o justiceiro. A época de ouro. Se existia um tempo em que Chico Pé de Pato ele usava o rádio, né, para se lamentar daquilo que ele estava sofrendo, né, dos crimes que ele estava sofrendo, agora a rádio passou a ser um palco, né, para que as pessoas passassem a conhecer o que é que Chico fazia ali naquela região de Itaim Paulista. E o programa do amigo dele, do radialista, fez com que o nome de Chico ganhasse uma certa projeção. Tudo que ele fazia, os bandidos que ele eliminava, ganhavam manchetes, principais jornais de São Paulo. Jornais populares, mas que tinham um grande alcance dentro da capital paulista. Inclusive foi esse mesmo jornal que consagrou o apelido de Chico Pé de Pato, por causa daquele acidente que ele teve na ação, né, que fez ficar caminhando de uma maneira um pouco diferente. Por causa disso, Chico ganhou uma legião de fãs. E a fama de Chico se estendia mais, cada vez mais, por toda a capital. E diziam que ele já tinha matado 30 pessoas. Outros diziam que ele já tinha chegado a assassinar 50. Outros diziam que informalmente esse número passava de 100. Mas por causa dessa fama, algumas pessoas tinham medo de Chico, né? Porque com medo de acontecer, dele se enganar. Ele estava aqui na frente, ele falou, para, vem aqui. Eu vou matar aquele cara. Eu falei, você é doido, aquele cara é meu amigo, você é doido. Como seu amigo? Ele falou, esse cara passou no Jardinelli e roubou um amigo meu de um bar lá. Eu falei, nossa, você está completamente enganado, rapaz, esse cara trabalha no Bradesco. E ele chegou agora do campo e está jogando bola, não é ele não. Tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí chamei, eu vi, vem aqui. Falei, o cara está pensando não sei o quê. Ele falou, não, mostrou. Trabalho no Bradesco, está jogando bola, tudo, ele abraçou, me abraçou, falou, pô, eu ia matar um inocente. A reviravolta, o erro do Pé de Pato. No dia 23 de agosto de 1985, em uma dessas empreitadas de Chico, ele assassinou por engano um policial, a Paisana. E esse policial, ele estava, por uma grande coincidência, lá no local que Chico atuava. Ele nem conhecia Chico. Inclusive o policial que ele matou aqui embaixo era amigo meu, vivia aqui sempre com nós, conheci desde criança, uma pessoa digna, que nunca foi bandido. Ele chegou lá e matou. O Melo trabalhava comigo em São Mateus, e os fatos aconteciam na região de São Miguel e Itaim Paulista, né? Então, o que eu disse é o seguinte, que talvez, se ele se apresentasse como policial, não tivesse acontecido o que aconteceu. Mas o Melo não conhecia. Quando eles viram chegar um Opala e mais um Volkswagen com 7 pessoas armadas, barbudo, de chinelo, ele acreditou que fosse um assalto, fosse bandidos que viriam matá-lo. Então, até ele mesmo iniciou a reação, né? E a partir daí, Chico passou a ser caçado por esse e por vários outros seus crimes. E ele ficou sendo caçado de dia e de noite pela Rota, que é uma divisão da Polícia Militar que bota medo mesmo lá dentro de São Paulo. A rendição do justiceiro.
Chico, já sabendo de tudo o que estava acontecendo, ele chegou a fugir lá para Praia Grande e através de alguns advogados que disponibilizaram para ele, ele começou a tratar sobre a rendição. Sua casa já tinha sido invadida, muita gente lá protestando e ele tinha medo de ser morto pela polícia em um eventual confronto. Então, através daquele amigo dele que ele tinha, o radialista que tinha o programa, ele intermediou essa rendição. Ele ligou pro programa lá do radialista, pediu desculpas à família e o radialista, juntamente com um delegado de polícia aposentado, que era amigo do radialista, saíram escondidos em um Opala para ir buscar Chico. E aí eles colocaram Chico no porta-malas desse Opala e foram lá para a casa do Chico. Há relatos de mais de 1000 pessoas estavam lá em apoio ao justiceiro. E logo em seguida ele deu uma entrevista. Eles se dirigiram lá para a sede da emissora e a população protestava muito para poder soltar Chico, porque eles diziam que se ele fosse preso, né, a criminalidade iria aumentar de novo lá na região. Fomos de mutirão de pessoas para 50, citando a palavras: queremos Chico Pé de Pato na rua solta. A morte de Chico Pé de Pato. Chico já sabia que tinha grandes chances de ele morrer, porque ele era um problema para a polícia. Por quê? Porque ele sabia do procedimento de alguns policiais, né, de muita coisa errada que os policiais fizeram, e ele era um problema também para os presos, porque ele matava bandidos. Então, se ele chegasse lá dentro de um presídio, ele iria ter vários outros bandidos lá que eram amigos dos bandidos que ele matou, e por isso mesmo os presos não gostavam nem um pouco dele. Em um primeiro momento ele ficou preso no DEIC, que é um Departamento Estadual de Investigações. Logo depois ele foi julgado e levado para o presídio, um dos presídios mais perigosos, o Carandiru, que hoje já não existe mais por causa daquele massacre que deixou mais de 100 vítimas lá. Tempos depois ele foi transferido para a penitenciária de Franco da Rocha, que foi o último local que Chico esteve enquanto vivo. Ele foi encontrado morto em sua cela com mais de 50 facadas. E algumas pessoas dizem que foi mais de 90. Só que depois disso não existem relatos do velório dele, se houve reconhecimento do corpo. E algumas pessoas dizem que isso foi uma armação para que ele pudesse ser libertado e tocasse a vida normalmente com outro nome. Eu acho muito improvável. Eu realmente acredito que ele morreu, né? Assim como tantos outros justiceiros que também morreram. É muito difícil você escapar. Eu acho que o que escapou mais tempo foi o Pedrinho Matador, que recentemente também morreu. E aí, o que é que você acha? Você acha que Chico Pé de Pato era um homem bom, era um homem ruim? O que ele fez se justificou ou não justificou? Eu quero ver o seu comentário. Coloca aqui embaixo o seu comentário. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Elinho Justiceiro, que também foi um justiceiro, só que lá no estado do Pernambuco. Eu acho interessante você assistir se você chegou até aqui. Também deixa a sua inscrição e a gente se encontra no próximo vídeo.